A paz do Senhor, povo de Deus, boa tarde. Hoje é mais uma vez aqui a irmã Carmen. Vou estar falando com vocês hoje. O tema da nossa ministração de hoje vai ser gratidão a Deus, né? Deus falou muito comigo essa semana referente à gratidão e foi assim muito profundo, eu gostei muito e eu vou estar compartilhando com vocês. A gente vai estar usando a carta de 2 aos Coríntios, do capítulo 2 ao 4, onde está escrito assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve estas coisas, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e achaste-os mentirosos, e têm perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então aqui ele está falando de alguém que perseverou, que continuou, que prosseguiu, que não esmoreceu, porém abandonou o primeiro amor, abandonou aquele encontro com Deus, abandonou aquela alegria de estar na presença de Deus, que já não tem mais aquele coração aberto para amar a Deus acima de todas as coisas, conforme diz a palavra, né? E o que Deus quer de nós? Ele diz que tudo que ele gostaria de ouvir, está lá no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, 18, todos conhecem muito bem, aonde ele diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Não importa se a situação não está a favor, se os ventos começaram a soprar contra, o importante é que você precisa ser grato a Deus. Você precisa encontrar gratidão. Às vezes a gente está sempre olhando o que o outro irmão tem, o que a outra pessoa está fazendo, e esquece de ser grato pelo pão e pelo peixe que Deus colocou em nossas mãos. Quando ele vai fazer a multiplicação do pão e do peixe, ele pergunta: o que temos? Aí o discípulo fala: nossa, nós temos 3 pães e 2 peixinhos. E ele fala: Senhor, eu te dou graças. Ele levanta ao céu, manda todo mundo sentar e orar, e ele agradece pelo que ele tem nas suas mãos. Jesus, ele faz isso. Ele é o nosso maior ensinador. O que você tem nas mãos, dê graça pelo que você tem. Larga a mão de ser murmurador, de achar que o seu irmão está sendo mais bem-aventurado do que você, e começa a agradecer pelo que Deus colocou na sua mão, né? E a gente sabe que lá no livro de Isaías, eu vou pedir para os irmãos acompanharem comigo, Deus ele relata quem era o maligno. No livro de Isaías, capítulo 14, a gente vai ler o verso 12, o 13 e o 14. Então vamos lá para o livro de Isaías. Ele diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizias no seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o teu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Aqui ele está falando o que se passou no coração de Lúcifer, quando ele foi rejeitado por Deus, quando Deus encontrou maldade no coração dele. Ele diz assim que ele debilitava as nações. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, quando ele se apresenta para Eva, ele estava lá no jardim. Ele estava lá no lugar onde todos nós gostaríamos de estar, no jardim do Éden, né? Nessa madrugada eu estava falando de Gênesis para minha filha, né? Nós estávamos sem sono e eu comecei a recitar a Bíblia. E aí Deus me deu essa palavra, aonde ele disse, Gênesis capítulo 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher:
É assim que Deus disse: não comerás da árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, e vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, e conhecedores do bem e do mal. Então a gente percebe que para que a gente venha cair, a gente tem que ser seduzido. Satanás, ele implanta um desejo de que nós possamos ser Deus. Ele fala para a mulher aqui: você não vai morrer, você vai ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. Então ele implanta, ele seduz. E ele está sempre assim ao nosso redor, tentando nos seduzir, tentando implantar desejos que não vêm do trono de Deus, porque ela já tinha uma ordem anterior de Deus que não era para ela comer do fruto. Mas ele precisou fazer com que ela observasse, com que ela desejasse, com que ela quisesse algo que Deus já tinha dito para ela não fazer. E ele já tinha vindo, ele estava lá no Jardim do Éden, mas ele tinha desejos maus, ele estava com o coração dele cheio de maldade, ele estava querendo a corrupção, ele estava desejando que ela não mais estivesse andando na presença de Deus, porque até aí a passagem diz que Deus, ele visitava Adão e Eva todos os dias. No final da tarde ele vinha e procurava, Como a gente vê na descrição do maligno, vemos que ele é um ser cheio de pedras, de esplendor, de insatisfação. Todo desejo relacionado à insatisfação, ele é ferramenta de Satanás para destruir a nossa vida, para nos tirar do que Deus tem proposto para nós. Gente, quando você tiver insatisfação, comece a agradecer, seja pela sua cama, seja pela sua casa, seja pelo seu tempo com Deus. Agradeça, porque nós precisamos morar no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 15, 18, em tudo dai graças, na dificuldade dai graça, nos vales dai graças, no deserto dai graças. José, ele precisou ser jogado dentro de um poço, ser vendido, ser escravo, para que Deus pudesse trabalhar no coração dele, para que um dia ele pudesse ser governador e ele ser o salvador de toda uma geração, do povo do Egito, da família dele, do pai, dos irmãos. E ele sabia que era o melhor para José. Talvez que se José tivesse saído do sonho para a realização, ele não tivesse tido aquele coração que Deus gostaria que ele tivesse. Então agradeça pelos vales. Deus, ele mora nos vales, ele mora nos desertos. Agradeça pela sua incapacidade de entender, mas que você esteja grato a Deus em todas as coisas. Mais gratidão para esse Deus, Não deixe esse sentimento de divisão, ou então eu cheguei primeiro, eu tenho mais poder, eu sou melhor. Não, a Bíblia diz: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Dá espaço, recebe, vem para Jesus, e traz quem você puder junto com você, vai arrastando, fazendo um arrastão de graça em torno de você, pela gratidão e pelo amor de Deus. Em vez de você ficar tentando prejudicar o seu irmão, ore por ele, para que Deus derrame graça, derrama humildade sobre a cabeça dele, para que ele possa fazer a obra de Deus direito, que ele possa ser um bom testemunho, um bom exemplo. Ore pelo teu irmão. Às vezes a gente acha que o nosso irmão vai ser uma pedra do nosso sapato, e Deus está usando o nosso irmão simplesmente para que a gente possa ser trabalhado por Deus, para que a gente possa ser cheio do Espírito Santo de Deus, E a gente largar a mão de ser insatisfeito, ser mais agradecido, ser mais... que dia lindo! Nossa, graças a Deus choveu, que bênção, que maravilha, tá tudo muito bom, A gente não consegue entender, mas Deus, ele tá no centro de todas as coisas. E nós precisamos encontrar o alvo certo, que é Jesus Cristo, Porque a marca da igreja ainda é o amor, O amor precisa
está presente nas igrejas. Nós precisamos nos levantar em oração uns pelos outros. Nós precisamos ser mais próximos uns dos outros. E a gente precisa empurrar para frente, não puxar o tapete de ninguém. A gente precisa orar mais, né? Porque Jesus, ele ensina isso. O ungido de Deus foi Jesus. Ele morreu na cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia pela minha vida e pela sua vida. Não existe mais ungido de Deus que Jesus Cristo. Nem eu e nem você somos mais ungidos do que Ele. Nós só somos instrumentos de Deus. Eu, você e toda a igreja como um corpo. Mas aquele, não importa se você tem 7 anos, se você tem 14 anos, se você nasceu na igreja, você é tão necessitado da graça de Deus como eu, como qualquer outro irmão. E você precisa segurar na mão do teu irmão. Você precisa puxar ele para dentro, para essa arca maravilhosa. Porque ninguém é maior que Jesus Cristo. Ninguém é. E é o Espírito de Deus que conduz. É Ele que semeia aonde Ele quer, né? Liberta-se, irmão, dessa sensação de Lúcifer. Ame o seu irmão e ore por ele. Não queira aparecer mais, não queira ser maior, não queira prejudicar o seu irmão para você entrar no lugar dele, porque o que está prometido para você vai ser seu e o que está prometido para ele será dele. E ninguém vai impedir que a obra do Senhor aconteça na vida do seu irmão, né? Ajude seu irmão a se aproximar cada vez mais de Deus, né? É isso que Deus espera de você. Ele espera que você não tenha a síndrome de Caim, que seria o desejo de matar o outro irmão, matar Abel e depois se esconder de Deus, falar que não vai mais clamar por Deus, né? Gerar uma geração incrédula, uma geração perversa e má. Não. Você precisa clamar a Deus e se colocar diante dele, porque nós ainda moramos em Abacuque, no capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento no campos, eu me alegrarei em ti, eu me alegrarei na cruz de Cristo, eu me alegrarei no Calvário, eu me alegrarei naquele que entregou a sua vida por mim e por você. A nossa alegria tem que ser no Senhor, né? O caminho contrário da insatisfação é a gratidão. Então, quando a gente começa a enxergar em Deus gratidão, a gente para de ser murmurador, a gente para de ser ingrato, né? Jesus nos ensina da graça, né? O tempo inteiro ele fala com aquilo que ele tem, né? Com aquilo que Deus colocou nas mãos dele. Quando ele foi fazer a multiplicação do pão e do peixe, ele ensinou isso primeiro, ele deu graças para que fosse multiplicado. Ele não falou, Senhor, multiplica esse pão, não. Ele simplesmente levantou ao céu e deu graças, né? E isso é um ensinamento maravilhoso que ele mostra para nós, né? Pede para Deus, para que Deus possa aumentar o seu nível de contentamento, né? Quando ele manda Marta tirar a pedra, ele fala, antes mesmo de ver Lázaro lá de fora, Pai, Senhor, eu te dou graça. Lázaro tinha morrido e ele simplesmente agradece a Deus por ele ter ouvido a palavra de Deus, né? E eu vou terminar essa mensagem, né, com um louvor chamado Mais Grato a Ti, e que nós possamos ser cada vez mais gratos a esse Deus maravilhoso, a gente agradecer pelo pouco, agradecer pelo que nós temos, pelo que Deus ofereceu nas nossas vidas. Que vocês fiquem com essa palavra, meditem na palavra de Deus e tenham um espírito de gratidão. Que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus.